Quem é Lázaro? Um homem que mobiliza neste momento todas as forças policiais. São mais de 300 policiais neste momento caçando esse homem. Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o caso Lázaro, um assassino em série que atualmente está foragido. Para você ter uma noção da periculosidade, além de laudos psicológicos diagnosticando Lázaro como um assassino, psicopata e imprevisível, os crimes que ele cometeu acumulam penas até o momento de mais de 300 anos. É sobre um assassino em série de alta periculosidade, sobre uma investigação, uma caçada e uma fuga cinematográfica que iremos falar hoje. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Para você que não me conhece, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Sou o criador do canal Metaforando, atualmente o maior canal de linguagem corporal do mundo. E antes de iniciarmos nosso caso, vale lembrar que se você quer ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica, com evidências e por um perito facial que é certificado, já se inscreve nesse canal aqui. Curte e compartilhe os nossos vídeos. Começando então sobre o caso Lázaro. Quem é este assassino? Lázaro Barbosa de Souza é o nome desse serial killer que teria atuado no estado do Distrito Federal e no estado de Goiás. O local onde Lázaro teria nascido, conhecido como Barra do Mendes, fica a apenas 534 quilômetros de Salvador. E nesse município de quase 14 mil habitantes, o fugitivo Lázaro é acusado de ter cometido um duplo homicídio em 2007, que seria, lá no início, um dos seus primeiros crimes. Além de seu crime mais recente, que teria sido uma chacina com uma família inteira, Lázaro também já é acusado de cometer 4 roubos em chácaras. O primeiro teria sido em 17 de maio, os 4 assassinatos no INCRA e um roubo seguido de estupro em 26 de abril. E como começa essa vida de crimes de Lázaro Barbosa? A gente tem que fazer um retorno lá no estado da Bahia, onde esse assassino teria começado sua carreira de crime. Em 2017, aos 19 anos, ele foi preso no município de Barra do Mendes, onde nasceu, após cometer um duplo homicídio. 10 dias depois, o acusado fugiu, sem terem notícias do paradeiro dele. Moradores da cidade ficaram preocupados com um possível retorno. As vítimas do crime eram 2 trabalhadores rurais. Depois de matá-los, Lázaro ficou foragido durante 15 dias, escondido em uma serra, em Barra dos Mendes. E ele só foi preso mesmo depois de se apresentar, se entregar na delegacia. Então, uma vez preso, ele fugiu da cadeia e novamente entrou no status de foragido. Para vocês terem uma noção, o que acontece, como fica o emocional coletivo em situações dessa. Veja os relatos de pessoas que moravam no município onde Lázaro teria cometido seus primeiros crimes. Moradores da Barra do Mendes que estavam na cidade em 2007 dizem o seguinte: as testemunhas relatam uma situação de pânico generalizado na cidade. Naquela época, inclusive, a prefeitura fechou as escolas, o comércio fechou mais cedo, todo mundo com medo de assalto, com medo do retorno daquele criminoso. E lembrando que o próprio Joe Navarro já fala sobre isso em Dangerous Personalities, um tipo de perfil psicopático, uma pessoa ali que é dotada da ausência de remorsos, da ausência de empatias, como um psicopata, não apresenta nada a agregar de positivo nos sentimentos alheios e, pelo contrário, é aquela pessoa que apenas o nome dela causa extremo desconforto em várias outras pessoas. E detalhe, o povo lá de Barra do Mendes, onde ele morava e cometeu seus primeiros crimes em 2007, relatam agora que ele está foragido, que temem pela própria vida. Eles temem que Lázaro retorne para Barra do Mendes. Na sequência, então, depois de 2007, logo em 2009, o criminoso Lázaro foi preso no complexo penitenciário de Papuda, CPP, em Brasília, por suspeita de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Passando então um tempo no complexo penitenciário conhecido como Papuda, Lázaro teria agredido um outro detento, juntamente com 3, mais 2 colegas penitenciários, ele teria agredido um outro detento. Em 2013, um laudo psicológico feito lá no complexo penitenciário Papuda descreve Lázaro como psicopata
imprevisível, com comportamento impulsivo, agressivo, instabilidade emocional e falta de equilíbrio. O criminoso tem um histórico de uso abusivo de drogas e álcool, perturbações psíquicas e instabilidade profissional. Na época que foi feito esse laudo, inclusive os psicólogos que ficaram responsáveis pela avaliação descartaram a hipótese de que Lázaro ganhasse o benefício da progressão de regime semiaberto. Os psicólogos inclusive sugeriram algumas diligências a serem tomadas antes de decidir se Lázaro poderia ou não cumprir pena em regime semiaberto. Por exemplo, os psicólogos argumentaram na época que ele deveria passar por acompanhamento psicológico uma certa frequência antes de ter sua pena convertida para um regime semiaberto, um regime que possibilitasse ele ter mais contato com a sociedade. Entretanto, na prática não foi bem isso que aconteceu, porque logo em seguida, praticamente menos de um ano depois, em 2014, ele já teve a pena convertida para regime semiaberto. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou pela progressão do regime de Lázaro, mas sem benefícios externos, como saídas temporárias. Então ele continuou ali no Centro Penitenciário Papuda, mas em regime semiaberto. E logo em seguida, em 2016, após aproveitar o feriado, o saidão de Páscoa, Lázaro não retornou para o CPP, para o Complexo Penitenciário Papuda, então sendo novamente declarado foragido. Ele foi ainda recapturado e cumpriu pena entre 7 de março de 2018 e 23 de julho, em Águas Lindas, de Goiás. Ele estava então cumprindo a sua prisão por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, roubo e estupro. E dentre várias coisas, uma que chama muito a atenção quando falamos do comportamento do Lázaro, que teria sido ali diagnosticado como um criminoso imprevisível, uma que chama muita atenção teriam sido relatos recentes de que as mortes que ele praticava, como a chacina que ele fez com uma família inteira, seguindo o modus operandi dele, levava a família à beira-rio, mandava todo mundo tirar a roupa, matava os homens, estuprava as mulheres, depois matava as mulheres também. Segundo relatos, pessoas próximas, pessoas que trabalharam com acompanhamento dele, ele faria isso e alegaria estar possuído pelo demônio. Segundo relatos, Lázaro fazia então rituais para utilizar o poder de Satanás. No dia 8 de abril de 2020, Lázaro invade uma chácara em Santo Antônio, em Goiás. Ele encontra um casal de idosos e pratica mais uma vez a sua barbárie, golpeando os idosos com um machado, sendo então indiciado pelos crimes de roubo, mediante restrição da liberdade das vítimas, emprego de arma branca e por tentativa de latrocínio. Então você consegue observar, com o passar dos anos, o comportamento agressivo do Lázaro foi se refinando, ele consegue ter uma certa facilidade em entrar, ser preso, em fugir da cadeia, da prisão, e então ele tem um período mais ativo ali, logo em 2020 para cá, ele tem um período bem mais ativo. Se você ler alguns livros de pesquisadores, como por exemplo Mindhunter, você perceberá que existe uma tendência entre o criminoso fazer o teste do modus operandi dele, certo? Ele tem essa testagem, então geralmente ele testa com alvos bem fracos, então ele começa testando com criança, animais, idosos, e uma vez que ele já entendeu como que vai funcionar esse modus operandi, quando ele começa a colocar em prática e fica bem mais ativo. A gente consegue observar que 2020 teria sido o último teste dele, ali com um casal de idosos, e então de 2021 ele já começa a ficar bem mais ativo. E em 26 de abril de 2021, Lázaro invade uma casa lá em Sol Nascente, Distrito Federal. O que ele faz então? Tranca o pai e o filho num quarto, rende todos ali, tranca eles no quarto. A esposa e mãe do garoto, Lázaro então leva ela para o matagal e a estupra. 17 de maio de 2021, Lázaro faz uma família refém na mesma região, Sol Nascente, Distrito Federal, ameaçando os moradores com faca e arma de fogo. Nesse crime, Lázaro mandou as pessoas tirarem as roupas, mandou que ficassem nuas, e das 7 horas da noite até a meia-noite, prendeu os homens da casa no quarto e as mulheres tiveram que cozinhar e servir um jantar para ele. Em 9 de junho de 2021, agora recente, Lázaro invadiu uma chácara no INCRA 9, em Ceilândia, também Distrito Federal, onde matou a tiros e a facadas um casal e 2 filhos. Depois de assassinar a família, Lázaro roubou aquela chácara, teria então rendido o caseiro daquela propriedade e a filha dele. Não fica muito claro aqui então nesse ponto da investigação se teria tido crime sexual ou não, mas seguindo o modus operandi do assassino, muito provavelmente sim. Logo em seguida, 12 de junho de 2021, Lázaro fugiu para Cocalzinho de Goiás. Logo em seguida, ele atirou em 4 pessoas
invadiu fazendas e colocou fogo em uma casa ao fugir da polícia. Os feridos foram todos levados aos hospitais da região, sendo que 2 estavam em estado grave até terça-feira. E agora, o caso começa a tomar outro rumo. Agora, Lázaro, foragido, começa a agir de maneira um pouco desesperada. Ele tá todo dia, existem notícias novas onde ele passou, encontraram outro dia uma notícia numa camiseta, poderia ter pertencido ao Lázaro. A caçada então se intensifica e Lázaro de fato passa a ser mais uma vez um foragido, só que pela primeira vez procurado com uma força-tarefa extremamente implacável. Por exemplo, um caseiro disse à polícia que teria atirado em Lázaro Barbosa. Como vocês podem conferir um relato em primeira mão aqui do caseiro, lá daquela cidade de Cocalzinho, dizendo que teria atirado em Lázaro. 100% certeza com Deus que ele ia passar aqui hoje. É mesmo? Eu falei pro pessoal, se quiser montar a base aqui, eu vou passar aqui. Falei pra ele, pode chamar o pessoal que eu Aí você mandou pra quem? Hein? Aí você mandou mensagem? Não, aí eu não. Aí a minha esposa tava aqui, ela é muito medrosa, já ia trazer. Falei, vamos levar as esposas na Islândia. Aí levei, deixei lá. Aí o rapaz, não vamos ficar juntos. Porque fica fácil dele dominar nós. Você fica lá, eu fico cá. Qualquer barulho, eu tinha telefone aqui, você tem lá. Aí eu tranquei o relógio, também Soltou barulho, já ligou. Não, aí eu gritei pra ele, falei assim, liga pra polícia que o cara tá aqui. Aí ele falou, então eu vou entrar, agora que ele veio pra entrar. Entendi. E ela ligou. Aí o rapaz lá ligou. Aí falou que ele veio e atirou. Aí ele... Daquele rapaz que não atendeu? Sério? Sério? É meu cunhado. Pois é, eu falei com ele no telefone. É meu esse cunhado. menino. Com eles. Aí na hora que tu atirou, ele já correu fugindo ou ele ficou Não, por ele aí? voltou pra... Mas eu acho que é certeza que ele gemeu. Desgraçado, você me atirou, eu vou te Ah, ele matar. falou? Falou. Você me acertou, eu vou te matar. Para de gritar. E recentemente, em 14 de junho, Lázaro foi flagrado ali, uma câmera de segurança numa fazenda. Os policiais acreditam que ele tenha passado a noite nessa região rural, nessa propriedade rural. Eles estão bem, mas foi horas de muito desespero. A gente ficou sabendo que o bandido estava lá e depois não conseguiu mais falar com eles porque eles tomou o telefone e jogou dentro do rio. Isso aí quando o helicóptero começou a sobrevoar lá, porque foi tudo muito rápido. Ele falou que ia matar os 3. Aí levou eles pro meio do mato, pro rio abaixo lá. E quando ele viu o helicóptero, ele fez eles deitar no chão e tampou eles com folha. E ficou dentro da loca, debaixo da pedra. E ele pegou e atirou contra a polícia. E a polícia atirou em tempo de pegar no meu irmão, no minha cunhada lá, deitado no chão. E eles gritavam, tampados de folha, a polícia não via eles. E no exato momento que a gente conversa e fala aqui nesse vídeo, né, que eu tô te contando, Lázaro Barbosa é mais uma vez um foragido, procurado por uma equipe de caça implacável. Inclusive, recentemente os policiais teriam trocado tiro com ele e um policial teria sido alvejado na troca de tiros no rosto, de raspão, e já está ali sendo tratado na ala hospitalar. Portanto, fique muito atento. Se você ver por acaso o rosto desse homem, como você pode estar vendo aí na face, né, na tela, fique muito atento, muito atenta. Lembre-se do Disque Denúncias, você pode ligar e ajudar também a contribuir com a sua parte caso você veja, caso você tenha alguma informação sobre este criminoso. Se você gostou desse vídeo e quer entender mais sobre o comportamento criminoso ou sobre outros criminosos, te recomendo a nossa série Casos de Linguagem Corporal, especificamente esses 2 vídeos aqui. Se você ficou comigo até aqui, eu te agradeço. Peço que você curta, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva caso não seja inscrito também. Meu nome é Vitor Santos e eu vou ficando por aqui. Até logo.